Nos próximos capítulos que vem aí da novela Quando Me Apaixono, tudo começa em uma cena bem romântica, de início pelo menos, né? Quando a Renata está no bar esperando o Jerônimo chegar. Quando ele chega, se aproxima e se apresenta para ela, chama ela de Adriana, depois pede perdão e chama de Renata. É aí quando a Renata diz a ele que achava mesmo que ele ia deixar ela ali plantada. O Jerônimo diz que não, que jamais faria isso, porque ele sempre cumpre o que ele diz. Ela fica zoiuda e ele diz que, além de tudo, ele tinha mesmo que vir ali porque ela tem uma dívida pendente com ele. Renata fica muito confusa, regala o zoião dela e pergunta de que dívida ele está falando, pelo amor de Deus, e pede para que ele conte. O Jerônimo então se aproxima dela e cochicha dizendo que ladrão que rouba ladrão. Ela pergunta o que, então ele agarra ela e taca um beijão. Só que o negócio aí vai azedar porque a Renata não gosta nadinha, ou gosta, sei lá, fico meio confuso quando eu vejo a cena desses dois aí. E na sua opinião, você acha que a Renata já tá caidinha pelo Jerônimo ou ali ainda está iniciando tudo? Porque na realidade a gente às vezes fica confuso ao ver os dois ali, porque do nada eles se amam, do nada eles começam a se odiar ali, e é aí quando a Renata diz a ele que ele é um atrevido e dá uma tapa na cara dele. Ela continua revoltada, chama ele de idiota e ele diz que sim, que realmente é um idiota por acreditar nas mentiras dela. A Renata diz a ele revoltada que não era para ele nem ter vindo ali se fosse para agir assim com ela. O Jerônimo então segura ela e diz que ela está totalmente enganada e que agora sim a dívida está paga e que eles podem se sentar e parar para conversar. Ela pede para que ele solte ela e ele diz a ela que se ela for embora pode esquecer de vez tudo que ele tem para falar ali sobre a verdade. Ela fica calada e ele diz a ela para que ela não esqueça que era ela mesma que queria toda a verdade. A Renata questiona ele, manda ele soltar ela e pergunta quem é ele para que venha falar com ela assim. O Jerônimo também começa a implicar com ela e pergunta quem é ela também para que não venha ali se mostrar logo quem de fato ela é. Renata diz que ela veio ali para conversar com ele para poder também esclarecer todas as coisas. Ele grita com ela e diz que então eles façam isso, que eles se sentem e conversem logo de uma vez por todas para esclarecer tudo, a não ser que ela fuja novamente como ela faz sempre. Já lá com a Roberta, que entrou no banheiro para fazer um cagão ou para fazer um exame ali para saber se estava grávida ou não, ela vem saindo se lamentando e a Selena olha para ela e pergunta se então ela está grávida. Ao perceber que a Roberta está muito estranha, ela questiona se então ela está grávida do Rafael. A Roberta, se lamentando muito, ela diz que é verdade sim, que infelizmente ela está grávida. A Selene pergunta a ela então o que é que ela vai fazer, se ela vai procurar o Rafael para contar tudo isso. A Roberta diz que não, que é claro que não, e a Selene se aproxima e pergunta a ela o porquê não, porque na realidade essa seria sim a grande solução. Selene então questiona ela e pergunta novamente o porquê não e que isso seria o certo a se fazer, porque os pais dela iriam aceitar agora na marra e que eles iam preferir sim isso do que ela ser uma mãe ali solteira. A Roberta diz que não, ela nem vai ser mãe solteira, nem mãe casada e declara que simplesmente nem mãe ela vai ser. Selene fica confusa ali e pergunta se realmente ela vai rejeitar esse bebê. A Roberta diz a ela que na realidade ela não tem outra opção e que jamais ela vai estragar a vida dela por causa de um filho. Roberta continua dizendo que jamais também vai querer ter um filho ali de um homem que desprezou e que rejeitou ela. Selene diz que ela não pode pensar assim porque ali, querendo ou não, é o filho dela e que ele já existe dentro dela. Ela continua dizendo a Roberta que já tem vida ali e que ela não pode de forma alguma rejeitá-lo. Roberta responde a ela que tem direito de fazer o que ela quiser e fazer com o corpo dela o que der na sua telha. Selene pede a ela que, por favor, que ela pense, porque isso aí é uma decisão muito séria. A Selene continua dizendo a ela que se ela quiser, ela pode acompanhar ela, a Roberta, até lá na fazenda para fazer o Rafael, é claro, assumir ali o filho dele. A Roberta tá revoltada, ela diz que não, que já basta, não tem nada mais para pensar ali e declara para Selene que não vai ter esse filho e ponto final.